agora a gente fala das mudanças nas regras de aposentadoria pelo INSS, que começaram a valer com a reforma da Previdência em 2019 e continuam impactando os trabalhadores também agora em 2025. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no SP Record a advogada Fernanda Bonella. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Olá, boa noite, muito obrigada. Agradeço o convite para a gente falar desse assunto que interessa a muitos, só que infelizmente muitos também deixam para se preocupar com o tema em cima da hora. Então a gente já começa falando que quanto mais antecipadamente a gente souber e for reunindo documentos, mais fácil vai ficar na hora da aposentadoria? Com certeza, mais fácil e mais rápido. Até 2031, a gente ainda está vivendo um momento de transição da reforma da Previdência, né, doutora? Isso mesmo, até 2031 temos as regras de transição, então em 2019 tivemos a reforma da Previdência, lá foram criadas várias regras de transição, o segurado pode escolher aquela regra que melhor lhe beneficiar, seja porque o valor do benefício é maior ou porque vai conseguir o benefício primeiro, e algumas regras elas mudam anualmente, aumenta um pouquinho mais aí o tempo para você conseguir a aposentadoria. Vai ficando mais difícil, mais então, difícil, né? mais demorado. Então, hoje, pela regra geral, qual é a idade mínima para a aposentadoria de homens e de mulheres? Atualmente, a idade mínima é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Também tem que ser levado em conta o tempo de contribuição, né, doutora? Perfeito. Para as mulheres, 15 anos de contribuição e para os homens, 20 anos de contribuição. E também tem mudança na regra de pontos, né? Explica pra gente, por favor, como essa regra funciona. Perfeito. A regra de pontos foi criada lá com a reforma da Previdência em 2019. Então, no ano de 2025, a mulher, para se aposentar, precisa cumprir 92 pontos, que nada mais é do que a somatória do tempo de contribuição com a idade dela, e também precisa ter 30 anos mínimos de tempo de contribuição. Já no caso do homem, 35 anos mínimos de tempo de contribuição e 102 pontos. São muitas regras, né, doutora? Tem inclusive uma outra regra que é a regra do pedágio, né? Explica pra gente, então, como funciona essa regra do pedágio. Foram criadas duas regras de pedágio com a reforma da Previdência, o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Então, o pedágio de 50% foi aplicado para quem? Lá em 13 de novembro de 2019, faltavam 2 anos para se aposentar. Então, homens que tinham 33 anos de contribuição e mulher que tinha 28 anos de contribuição. Então, nesse caso, a pessoa precisaria cumprir mais 50% do tempo que faltava. Então, se lá em 2019 faltava 1 ano para se aposentar, ela teria que cumprir 1 ano e 6 meses. Então, agora em 2025, quem tinha direito à regra do pedágio de 50% já cumpriu essa regra, né? Não existem pessoas agora que irão completar o direito a essa regra do pedágio. Mas a pessoa que já cumpriu pode requerer o benefício a qualquer momento. E tem a regra do pedágio de 100%, que exige 57 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem e um pedágio dessa vez de 100% do tempo que faltava lá em 2019 para se aposentar. Então, se faltavam 4 anos, agora precisa cumprir 8 anos para se aposentar. São muitos detalhes, né, doutora? Muitos detalhes. Por isso que é muito importante procurar um advogado especialista no assunto. Muitos segurados ficam preocupados, meu Deus, são muitas regras, o que eu vou fazer? Não sei qual se aplica ao meu caso. Não precisa ficar preocupado. Procure um especialista no assunto, faça um estudo, uma análise do seu histórico contributivo e você vai descobrir qual que é a melhor regra de transição para você. E no caso da reforma, então, tem diferença para a aposentadoria para trabalhadores da iniciativa privada e para trabalhadores do poder público? Sim, existe diferença. Essas regras foram aplicadas ao INSS e aos servidores da União. Agora, para servidores dos estados e dos municípios, cada ente cria sua própria legislação. Alguns já atualizaram as suas regras, seguiram a reforma da Previdência de 2019, outros criaram regras mais rígidas ainda e outros não modificaram. Então, temos muitas regras de previdência dos estados e dos municípios, cada um tem a sua. E, doutora, tem regras específicas para os professores, classe importante aí, né, em todas as cidades? Isso mesmo, dos professores, para eles nós podemos aplicar a regra de transição dos pontos, do tempo de contribuição com a idade mínima e também do pedágio de 100%. A diferença é que tanto para os pontos, tempo de contribuição e idade, eu diminuo 5. Então, são menos 5 pontos do que para os trabalhadores em geral, menos 5 anos de idade e menos 5 anos do tempo de contribuição dos trabalhadores em geral. E, doutora, em geral, quais os principais erros cometidos por quem está aí prestes a tentar a aposentadoria? Infelizmente, é a pressa.
Então, quando o segurado fica sabendo que já está próximo de se aposentar, que já tem direito, já vai logo fazendo o pedido, acaba aceitando o primeiro benefício que o INSS concede e não procura um profissional. Não faz um estudo da sua vida contributiva para ver se poderia melhorar algo. Existem casos em que um segurado, se esperasse mais 4 meses, o valor do benefício dele aumentaria em mais de R$1.000. Então, assim, a pressa foi realmente inimiga aí da perfeição. Então, reforçando, o ideal é realmente ter calma, procurar um especialista quando tiver dúvidas e realmente reunir a maior quantidade possível de documentos, né? É isso mesmo, e não deixar para se preocupar com o assunto em cima da hora. Ter sempre muita calma, começar a estudar a vida contributiva desde cedo, verificar o que pode melhorar, se tem algo a ser corrigido, para que quando chegar o momento de se aposentar, basta fazer o pedido e com a maior brevidade possível ele vai ser concedido. E também é possível fazer simulações pela internet, né, para ter uma ideia de quanto vai receber, né? Isso mesmo, é possível, só que não orientamos que façam essa simulação junto ao site do INSS, porque muitas vezes, infelizmente, existem vínculos empregatícios que não foram registrados em carteira de trabalho, que não constam no sistema do INSS, mas se toda a documentação correta estiver em mãos do segurado, esse tempo é considerado. Só que o INSS, como não sabe que esse vínculo existiu, ele não considera no cálculo. Então, não é real aquela informação que aparece para ele. Então, mais uma vez, é muito importante procurar um especialista no assunto. Tá aí. Demos agora dicas importantes para quem está prestes a se aposentar, ou então para quem já vai se aposentar mais longe, mas já está se preparando. Quanto antes, melhor, né, doutora? Isso mesmo, quanto antes, melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no SP Record. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Obrigada, boa noite.